Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. É, tranquilo, de uma forma de bate-papo é até melhor, porque a gente compartilha mais ideias, né? Anota mais ideias e aí a gente já consegue anotar mais situações aqui. Eu trouxe várias situações que são do nosso dia a dia, né? De operação junto com o SEI. E aí, com essa comunicação, com esse bate-papo, a gente consegue até anotar mais, atualizar mais e conseguir gerar recurso, né, para melhorar tanto a capacitação como as ações para a nossa própria universidade, né? A gente consegue conversar, trazer mais coisas e levar isso para a instituição, para a melhoria da instituição. Tranquilo, eu vou dando uma olhada no chat também, o que já der para responder, eu já vou respondendo, mas esse bate-papo aqui é tranquilo, certo? Então, bom, como já foi apresentado, né, o curso hoje do SEI, ele não é um curso, não é uma capacitação para dizer como funciona o SEI. Embora eu vá mostrar, lógico, várias funcionalidades dele aqui, mas ele não é aquele curso específico e voltado para, por exemplo, uma pessoa que está começando a conhecer o SEI agora, que precisa ver como é o layout do SEI, precisa entender todos os botõezinhos, todas as ações, né, todos os menus, todas as funcionalidades a miúdo do SEI. Não é isso. A ideia aqui dessa capacitação é mostrar boas práticas do SEI, tanto da experiência que eu já tive em outros órgãos, né? Daí eu tive um tempo cedido para outros órgãos que já utilizavam o SEI e de lá a gente desenvolveu algumas boas práticas. Além disso, eu pesquisei, né? Renovei aí fiz algumas pesquisas para a gente renovar aqui o conhecimento e captar boas práticas de outros lugares, inclusive outras universidades públicas já tem portaria, resolução, né? Documentações oficiais registrando as boas práticas que devem ser tomadas dentro do SEI. E a ideia também é a gente aqui, junto com a assessoria de governança e transparência, poder desenvolver isso também para a nossa instituição. Né? Aí assim fica algo mais robusto para a gente seguir, né? E aí, seguindo isso, melhora a vida do servidor, de todo mundo que está utilizando o SEI no dia a dia, né? Ou até mesmo as pessoas que não utilizam o SEI todo dia, né? Por exemplo, tem muita gente que tem acesso, mas utiliza pouco. A gente sabe também que tem muita gente que acaba assim, tendo que usar uma vez ou outra, e por mais que tenha feito aquela capacitação inicial, não lembra de todos os recursos, ou então vai fazendo e esquece de usar as funcionalidades que tem, né? E aí, com essa parte de boas práticas, eu conto, inclusive, com a ajuda de vocês para compartilhar isso dentro dos setores, né? Conversar, olha, você faz desse jeito, mas a gente existe uma possibilidade aqui, vou dar uma sugestão que talvez você pode fazer melhor, né? Enquanto a gente não tem algo assim mais formal, né? Quando tiver algo formalizado, aí é mais tranquilo, né? Porque mostra a resolução, explica tal, e fica de uma forma mais robusta. Então, seguindo aqui com a apresentação, essa parte já foi apresentada, né? Eu vou só continuar aqui. Durante esse ato, eu estava, né, chefe do setor de transportes do campus de Natal, e depois eu fui cedido para ser supervisor da seção de serviços gerais da JFRN. Depois ascendi a diretor do núcleo, fui diretor do núcleo de administração. E aí retornei para a nossa casa, né, para o UERN em 2019, onde eu passei um tempo no departamento de turismo até chegar com a nova mudança, o novo organograma, né, a parte de escritório de processo, onde eu fui convidado e gentilmente aceitei o convite para seguir. E ainda continuo dando assistência lá no departamento de ciência da religião. Falando um pouco, né, o escritório de processos ele está dentro da assessoria de governança e transparência. Como já foi dito também, houve a interferência da professora Jéssica Neiva com relação aqui às capacitações, né, até porque
eu vou falar até um pouquinho mais na frente, que é uma das funções do escritório de processos, a capacitação, divulgação e o fortalecimento da cultura de processo dentro da instituição. Né? Então, as capacitações do escritório de processos, ela tende a ser algo mais rotineiro, corriqueiro, justamente por ser conta da função do escritório de processo. A assessoria de governança e transparência, que foi criada recentemente, para quem ainda não consegue entender qual é a função, eu vou fazer só uma breve passagem aqui de explicar. Ela vai assessorar a alta administração em questões de governança e transparência, correto? E também tentar fortalecer essa cultura, né, dentro da própria instituição, implementando ações, cuidando dos canais e políticas de transparência, né, junto com outros órgãos. A própria ouvidoria é um grande parceiro da gente já. E aí a gente tentar deixar as ações da universidade em conformidade, né, com as normas de transparência, de boas práticas, e para que transparência é o nome mais tranquilo, né? Todo mundo consegue entender que é justamente essa questão de tornar os dados públicos, tornar essa parte de desempenho da universidade, né? Toda essa questão de dados mais transparente para o usuário, para a própria população e o próprio servidor ele conseguir fiscalizar, entender a gestão, né? E aí essa parte de transparência é uma parte mais tranquila de se entender. A parte de governança, ela traz a questão de princípios e metodologias institucionais, né, que são o quê? Que é a questão da gente mostrar e entender como seria a metodologia de gestão de processo, como seria a metodologia de gestão de projetos, gerenciamento de risco, planejamento estratégico, qual é o nosso plano estratégico, quais são as prioridades, tudo isso está alinhado realmente com o planejamento estratégico. E aí todas essas ações, né, elas conjuntas se tornem maior do que qualquer gestão, se tornem algo institucional. Então, independente de uma gestão ou outra, por exemplo, tem projetos que precisam ser continuados, tem processos que eles já estão mapeados e eles precisam funcionar dessa forma em atendimento a legislações, em atendimento a questões ligadas, né? A própria prestação de contas da instituição junto aos órgãos de controle. Então, a parte de governança, além de ajudar e assessorar a alta administração em tudo isso, ela também precisa difundir a cultura e tornar esse conhecimento difundido, né, e sentido por todos, né? Por todos os servidores, não só os servidores da atividade fim, mas também os servidores da atividade meio. Então, com isso, o que é que a gente consegue? Maior transparência de gestão e maior desempenho operacional, né? Sem contar também a questão de melhores relacionamentos dentro das nossas funções, nossas atividades, junto com os nossos colegas. Então, entendendo um pouco mais a função da assessoria de transparência e de governança e transparência, né, a AGT, a escritório de processos ela está dentro dela, e dentre as funções do escritório de processos, isso tendo como fonte o CIBOC, que o CIBOC, para quem ainda não conhece, ele é como se fosse a Bíblia de boas práticas de gestão de processos. Então, dentro do próprio CIBOC, ele já dá algumas atribuições do escritório de processo que tem como funções, por exemplo, garantir o alinhamento dos processos de negócio com as estratégias, né, metas e objetivos da instituição, e de poder identificar e resolver problemas de integração entre os processos, né, e eventuais conflitos. Saber, por exemplo, onde a gente conseguir monitorar e saber quais são os recursos dos processos e saber, então, como a gente deve aplicar melhor esses recursos, fazer as capacitações de gestão de processos, que foi o que eu já tinha mencionado anteriormente, tentar difundir essa cultura, né, de processo na instituição, que é o que nós estamos fazendo aqui, e contamos com a ajuda de vocês para isso, né? Tanto é que eu trouxe aqui um material pautado em situações do dia a dia que eu vivi, com certeza eu não vivi tudo, não sou dono da verdade, e tenho certeza que vocês podem contribuir
com tudo isso para a gente anotar e crescermos todos juntos para a instituição. Além do mais, cabe também ao escritório de processo manter um repositório desses processos mapeados, né? E dentre esses processos mapeados, o que eu posso falar já é que dentro da própria instituição já existe uma comissão de fluxos que tem uma meta de mapear uma quantidade robusta de processos esse ano ainda. Nós já começamos em conjunto com a UCI, né, com o pessoal do controle interno, assessoria jurídica, e estamos mapeando alguns processos mais críticos, justamente para que a gente consiga mapear, mostrar e deixar isso num repositório, aumentando tanto a nossa governança, né, nosso convívio com a gestão de processos, como também a gente poder deixar isso disponibilizado para todos os servidores, que é o que a gente, em várias outras capacitações, a gente fala e cobra, né? Olha, isso daí devia ser público, devia ter pelo menos um lugar que oriente a gente, até porque uma hora ou outra um servidor ele vai se aposentar, um servidor ele pode ficar doente, e dessa forma você tem tudo lá, não fica tudo na cabeça de uma pessoa só, correto? Sem contar que também não fica só dentro da cabeça de uma pessoa só todos os detalhes e legislações e resoluções que devem ser seguidos dentro de um processo, né? Então, manter esse repositório é também função do escritório de processos. Em breve vocês terão isso disponibilizado no nosso portal da transparência. Além disso, a ideia, como o escritório de processos é um escritório novo, mas a questão a longo prazo é poder também trabalhar com a parte de gestão de projetos, gerenciamento de riscos e, quem sabe, também a parte de inovação e conceitos de inovação. Isso vai acontecer de hoje para amanhã? Não, mas é a função do escritório de processos e é o que o escritório de processos e a assessoria de governança e transparência fará de tudo para que aconteça e que seja perceptível entre os servidores. Então, começando de fato aqui a nossa capacitação, a nossa conversa, isso tudo foi montado e foi visto por um olhar da gestão de processos. Então, olhando um pouco da gestão de processos, deixa eu tirar só uma dúvida aqui para ver se se todo mundo aqui está entendendo o que é que eu estou falando de gestão de processos. Eu estou falando dos processos de negócio da instituição. Então, assim, a instituição ela tem vários conjuntos, né, fluxos de atividades que geram frutos importantes lá na frente. Nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a própria matrícula dos alunos do cadastramento do SISU, por exemplo. Ele é um processo que inicia desde lá a obtenção a entrada dele, né, para deixar os documentos, colocar os documentos, até o servidor checar esses documentos, inserir no sistema, tudo e gerar o comprovante dele. Então, isso é um processo, certo? Então, a gestão desses processos é disso que nós estamos falando aqui, correto? Processo é uma sequência de fluxos, é uma sequência de atividades em uma lógica que permita o fluxo dele contínuo e ele traga o maior valor possível para as atividades e para a instituição. Outro exemplo, talvez mais prático que vocês enxerguem melhor, solicitação diária. Desde o pedido até a concessão até a comprovação do uso da diária pelo servidor que solicitou, isso é considerado um processo também, né? Então, assim, são essas atividades que que está muito presente na parte de gestão da instituição que nós estamos falando. São desses tipos de processo, dessas sequências de atividades que permitem um fluxo. Um fluxo contínuo, lógico e agregam valor para o usuário e para a instituição ao final. Correto? Então, uma das coisas que, lógico, a gente sabe que hoje em dia a gente tem essa dificuldade ainda, né, que é a questão do SEI disponibilizado para todo mundo.
E por ser uma coisa nova ainda, é comum a gente encontrar nos corredores, né? Mais um sistema para a gente aprender, eu não aguento mais esse troca-troca de sistema, né? Mas enfim, gente, a vida é dinâmica, o mundo é dinâmico e pode ter certeza que o seu é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente no nosso trabalho. Vocês vão perceber que aquelas pilhas de papéis elas vão sumir, quiçá já estão sumindo. Vocês vão trabalhar dentro de um processo cada vez mais rápido. Já pensou antigamente você fazia um despacho, salvava, imprimia, ia pegar o processo, colocar dentro do processo, ver se estava na ordem, pegar o processo, numerar processo. Então, assim, muita coisa, tudo físico, né? E com o Sei não, tudo isso é virtual e ele tem várias ferramentas que ajudam o nosso dia a dia. E aqui alguns hábitos simples farão com que vocês percebam isso e garante o quê? Que essa melhoria, essa percepção do uso do SEI tão boa para o trabalho, ela seja solidificada e multiplicada. Então, ao passo que a gente faz isso, é natural que haja, por exemplo, a necessidade de todos os servidores, né, pelo menos, todos os servidores terem acesso ao SEI. Por quê? Porque isso aumenta a transparência, a gente sabe quem é que está pedindo, quem é que está fazendo cada coisa, não é um secretário de um setor, alguma coisa desse tipo, né? E cada um fazendo sua própria solicitação, desculpa a expressão aqui, mas é o que a gente conhece, a gente dá nome aos bois, né? Então, a gente sabe exatamente quem está pedindo, exatamente quem assinou um documento, exatamente quem fez uma minuta. A gente sabe que muitas vezes a gente só faz uma minuta e a outra pessoa ela checa, muda, faz alteração. E o C, ele tem todo esse registro, né, de quem realmente assinou. E quando a pessoa assina, ela está de acordo com tudo aquilo que ela leu, tudo aquilo que foi minutado antes. Então, com cada servidor tendo esse acesso e fazendo isso, a gente, inclusive, diminui várias etapas iniciais. Né? O fato que, por exemplo, há um servidor que não tem acesso ao SEI, ele vai no seu departamento, fala com a secretária para receber documentação. A secretária ela ainda tem que conferir essa documentação, colocar cada uma no SEI e mandar para frente. Se já imaginou todo mundo com esse acesso? Então, com esse acesso, o próprio servidor ele coloca no SEI. E aí, ao analisar uma documentação para seguir adiante, por exemplo, você coloca e menciona, olha, está faltando documentação tal, tal, tal. Enfiou, terminou de fazer o seu despacho, retornou para o interessado, pronto, acabou sua atividade, você resolveu isso praticamente em 2 minutos, contado de relógio. Então, isso naturalmente gera uma otimização de processo. E quando eu falo de processos, que eu falei aqui, que é um conjunto de atividades, né, que passa em vários lugares, o que acontece dentro desses processos? Aqui em cima, nós temos cada uma das atividades, se você pegar, por exemplo, digamos que aqui seja a solicitação diária. Essa solicitação diária, ela vai percorrer desde o seu início até o seu final, e ele vai passar, ó, onde tem essa função, por vários departamentos diferentes, né? Vários setores diferentes. E aí, um dos princípios da gestão de processos é ter cuidado com essa parte aqui do meio aqui, que eles chamam do nome bonito em inglês de handoff. O handoff, para vocês imaginarem, ficar mais fácil de você perceber, quando vocês já devem ter visto no atletismo, né? A questão da corrida em revezamento de bastão. Aquela parte que é a parte mais crítica que tem, que é a passagem do bastão, é chamada de handoff. Que, no nosso caso, para a nossa realidade, é quando a gente passa o processo de um setor para o outro ou de uma pessoa para a outra. Então, é exatamente aí, nessa passagem, onde começam a acontecer os ruídos e as coisas que vão atrapalhando, vão diminuindo o fluxo dos processos. Então, vocês vão perceber aqui que é muita coisa assim, pequenas coisas que ajudam a manter o fluxo coeso, coerente e rápido, certo? Então, a preocupação é sempre a gente diminuir o ruído que vai ficar aí entre um setor e outro, entre uma pessoa e outra.
né? É o famoso telefone sem fio. Quando você vai passando por muita gente, é natural que haja ruído e o que começou lá na frente sai algo totalmente diferente do final, né? Então a ideia é justamente essa, a gente tentar diminuir esse ruído. E aí a gente tentar manter isso daqui, né? Se houve algum, passou tudo bem aqui, mas a partir do segundo já não teve a mesma coisa, já vai diminuindo a fluidez do processo. E aí o que a gente precisa é manter a fluidez do processo o tempo todo em cada setor. Inclusive, às vezes, né, fora da própria instituição. Né? Temos, por exemplo, alguns processos que ele pode ir para a governadoria, ele pode ir, por exemplo, para a controladoria geral do estado, ele pode ir para o pessoal para a procuradoria geral do estado também. Então ele pode viajar em vários setores, inclusive fora da instituição e voltar, né? E aí a ideia é que a gente diminua esses ruídos o máximo que a gente puder. Então, eu trouxe aqui uma das primeiras situações que geram esse ruído, que é logo no começo. Acho que vocês já perceberam aí que não existe ainda um padrão dentro da nossa instituição com relação ao início do processo. Que a gente sabe que tem aquele botãozinho lá no SEI, deixa eu pegar aqui, que a gente sabe que tem aqui esse botãozinho do SEI, né, dos processos. Quando você abre aqui um processo, você vem aqui nesse botão que tem consultar ou alterar processo. Né? E aqui nós temos todas as informações, né? Tudo que a gente colocou ao abrir um processo. A gente tem a data de autuação, tipo de processo, especificação, nós temos os interessados, as observações, né? Se for pertinente, e a questão do processo ser público. Só que no momento, acho que isso já aconteceu com vocês também, quando nós tentamos imprimir esse PDF, o PDF ele não aparece com essas informações logo no começo, né? Ele já vem com o primeiro documento. E às vezes o primeiro documento é um memorando, alguma coisa que isso já dificulta a informação, por exemplo, de algum interessado que foi citado lá no meio do processo. Ele pede a cópia do processo para entender o que está se passando, entender o que está acontecendo. E aí, com a nossa transparência, a gente tem por obrigação, né, dar essa cópia à pessoa que está lá mencionada, a um dos interessados, enfim. E aí, no momento que a gente gera esse PDF, ele vai sem capa, sem informação alguma. E uma das ações que a gente pode fazer, lembrando aqui, pessoal, que são boas práticas, não existe nada na instituição ainda falando que deve ser feito assim. Mas eu estou aqui para compartilhar o que eu vejo e o que eu vi, por onde eu passei e por onde eu andei pesquisando que já está registrado. Uma das coisas que ajuda a minimizar isso é justamente quando você vem consultar alterar processo, você vem, depois que fizer isso, você tira o print, né, dessa tela aqui. Você tirou o print da tela de especificações, ele vai sair essa imagem aqui da esquerda, certo? Isso antes de você colocar qualquer documento do processo. Você começou a abrir o primeiro documento que você vai fazer, você vai voltar aqui em consultar ou alterar processo, que aí ele vai abrir essa paginazinha aqui da esquerda e aí você faz o recorte, né? Para quem ainda não sabe fazer o recorte, você pode apertar o botãozinho print da sua tela, mas aí ele vai tirar o print da tela toda, e você não quer só isso, você não quer o print da tela toda, você quer o recorte lá da página com os dados. Né? Então você pode ir no menu iniciar, digitar captura e utilizar qualquer um desses dois aplicativos aqui. Né? Ferramenta de captura ou captura de esboço. E aí você tira essa captura. Ah, mas quando eu faço isso, eu já tentei e ele não cola a imagem que eu copiei de lá. Não vai, simplesmente não vai. Se alguém aí já tentou de alguma forma, você vem nesse clique aqui para colar e formatar e colar com formatação de Word, né? Então, no momento que você faz isso,
ele vai abrir essa caixinha aqui de colar o Word. E nessa hora você dá o famoso Ctrl V. Fez o Ctrl V, ele vai aparecer, ó. Perceba que ele está aqui dentro da caixinha. E você dá o OK. Deu OK, você está aqui, ó. Ele vai ficar termo de abertura e vai aparecer aqui, ó, o termo de abertura que você fez. Nome e protocolo. E aí sim, a partir de agora, quando você gerar um PDF para qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai saber são todas as informações daquele processo. Número de protocolo, data de autuação, tipo de processo, o assunto, os interessados, né? Então, já facilita. O que aconteceria, o que já deve ter acontecido com vocês, né? Ah, você mandou, fez o PDF, agora anota essas informações aí lá vai você. Pegar a mesma coisa que está aqui, enviar um e-mail, pedir para a pessoa anotar, mandar pelo WhatsApp, alguma coisa, algo que já poderia ter resolvido com isso, certo? Então, essa aqui é uma das primeiras boas práticas que acontece, né? E desmistificando, não chega a ser algo tão demorado de fazer, né? Para vocês terem noção, eu vou fazer aqui agora, mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui, abrir um processo. Vou gerar um novo documento, né? Termo de abertura de processo. Não vou usar nenhum modelo. Vamos colocar aqui a descrição dele. Vou colocar aqui o teste. A observação mais um teste, enfim. E público, que para abrir sempre é público, né? Confirmar os dados. Aí ele vai abrir esse digita o texto, tudo bem, você não vai fazer nada. Você deixa essa janelinha aberta. E aí vamos pegar, ó, clicar em cima do processo. Clicou em cima do processo, vem aqui consultar ou alterar processo. Tá aqui todas as informações que a gente precisa do processo que você colocou na abertura lá, né? Vem no menu iniciar, captura de esboço. Captura de esboço ou ferramenta de captura, tanto faz. Tá aparecendo aí que eu pedi para ele compartilhar a tela, eu espero que esteja aparecendo. Vou recortar a tela. Recortei, arquivo, copiar. Copiei, vou lá no termo de abertura, vou lá na página aqui no que estava aberto. Pronto. Tá aparecendo a página de editar, né? Do SEI, do documento. Pronto. Seguindo aqui, realmente, se eu apertar Ctrl V, ele não aparece no documento. Mas, se eu vir aqui, ó, que é um da formatação de Word, e daí o Ctrl V, ele vai aparecer. Ok, apareceu aqui salvar. Pronto, salvei e tá lá. Termo de abertura de processo. Pronto. Acabamos de fazer isso em provavelmente menos de 1 minuto contado de relógio. E vai poupar muito tempo da vida de trabalho de vocês de estar mandando o número de protocolo para as pessoas, né? Número de protocolo, qual foi a data que foi autuada. Correto? Ah, não apareceu a tela de edição, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um compartilhamento dele todo aqui. Não, peraí. Não foi essa tela. Tela 2. Acho que agora vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Ah, agora vai. Pronto. Isso, agora apareceu sim. Pronto, vamos fazer de novo aqui que é rapidinho. Termo de abertura de processo. Deixa eu editar aqui o documento.
Pronto, agora está aparecendo tudo certinho. Eu vou deletar aqui. Quando você cria o termo de abertura, ele vai aparecer essa tela em branco, correto? Aí você vai vir aqui no iniciar, captura, ou ferramenta de captura, ou captura esboço, certo? Novo. Peraí, novo agora não, né? Você tem que vir lá na página do processo, criar aqui, consultar ou alterar processo. Aí tem todas as informações. Agora sim você vai tirar o print. Vai selecionar. Selecionei, posso vir aqui, posso apertar o famoso Ctrl C, mas para ter certeza eu posso vir aqui editar, copiar. E aí eu volto lá no termo de abertura, na edição do documento. Realmente, se eu apertar o Ctrl V aqui, ele não vai. Aí a gente vem aqui no colar com o símbolozinho, o W do Word. Aí agora sim, eu faço o Ctrl V. E aí ele já vai aparecer aqui dentro desse balãozinho, ok. Depois disso, do ok, ele já está aqui, salvar. Fechei, também já está aqui no documento, né? Então, novamente, você vai ganhar muito tempo da sua vida e preservar a cor dos seus cabelos, né? E nunca mais vai ter que ficar parando toda hora para dar número de protocolo para alguém, ou a data, essas informações que estão dentro do processo. E muitas vezes, como já fechou o processo, daqui que você encontra esse processo de novo, não é muito mais fácil você pegar o PDF dele, fazer o PDF inteiro, entregar e tá todas as informações logo lá no começo. Beleza? Então, seguindo aqui. Seguindo, essa é uma das primeiras situações. Segunda boa prática que a gente pode utilizar, que acontece muito, é o famoso com quem está esse processo, né? Quem é que está cuidando desse processo? Quem foi que mexeu nesse processo? Eu estava mexendo. Ah, eu já fiz, já terminei. Tá aí parado, não sei quem é não, né? Não sou eu mais não, porque eu já fiz. E agora o processo está parado por quê? Não sei, já mexi, já fiz o meu. Mandaram mexendo aí também, né? É o famoso ninguém mais sabe o que está acontecendo com o processo. Isso é muito comum de acontecer. E aí, ó, perceba que o ruído ele foi tão grande aí, a falta de comunicação, né? Pode chamar de falta de comunicação, o que vocês quiserem. Mas é um problema que acontece, é do nosso dia a dia e é muito chato quando isso acontece e trava tudo, muitas vezes por uma besteira, né? Então, até mesmo para você, você que é gestor, você que está como líder em alguma função de liderança, né? Uma das coisas que a gente precisa ter o hábito de fazer, e aí vocês, lógico, tem uns três aqui que eu vou mostrar que é padrão, mas vocês podem colocar mais controles desses processos posteriormente. Então, para tentar acabar com isso, criem o hábito de realmente vir aqui no bonequinho e atribuir o processo a uma pessoa, né? Realmente atribuir. O pessoal que trabalha com TI já tem isso na cabeça, né? A própria matriz RACI, que dentro dessa matriz RACI tem que dizer quem é o responsável. Em todo canto tem que dizer quem é que está responsável por alguma coisa. E aí, nesse momento que aparece o seu nomezinho lá, responsável, aí você já quer fazer o negócio mais rápido, você já fica com mais afinco, né, para fazer as coisas direito, né? Ou então muitas vezes você está, porque é natural disso, é do ser humano, você está lotado de coisa, ou então está com a demanda que é para ontem, e aí aparece mais um processo, tudo que você quer é não entrar em mais outra demanda, né? Porque você já tem uma para resolver desde ontem. Mas aí, gente, em termos de gestão, de liderança, é super interessante que vocês realmente utilizem a parte de atribuir processos, né? Que dentro do SEI, vocês vão vir aqui nessa parte de controle de processos, né? E aí, ó, você pode selecionar ele aqui, só clicando no conjunto e atribuição de processo, atribuir, coloca o nome do cidadão. Aí vai aparecer o nomezinho dele aqui do lado, ó.
E aí, quando qualquer pessoa que chegar depois, principalmente agora com teletrabalho, com as 6 horas corridas, né? Às vezes a gente não consegue se encontrar com outra pessoa para falar, olha, aquele processo eu já terminei, falta só você dar uma olhada, uma revisada, né? Então, quando você coloca o nome da pessoa, não precisa essa pessoa chegar e dizer, eita, esses processos aqui, o que foi que aconteceu? Né? E lá vai a pessoa tentar adivinhar ainda qual é o processo, o que foi que aconteceu, se ele realmente tem que fazer, tentar ligar para outra pessoa, para entender, a outra pessoa não atende, está no médico, aí tá aí, o processo ficou parado por conta desse ruído. Ao passo que, se já tivesse sido atribuído a uma pessoa, essa pessoa chegaria, abrir o SEI e ela já ia entender que ela ia ter que ver aquele processo, que tá o nomezinho dela lá, né? Ah, mas só botar o nome dessa pessoa não resolve, né? Realmente não resolve. Então vamos para outra situação que é o famoso é para fazer o que nesse processo, né? Que então, novamente, vamos tentar mudar isso para fazer o quê? Nesse o que para fazer, vamos lá para o famoso post-it. Do mesmo jeito, vocês podem abolir o post-it aí da mesa de vocês, que o próprio C ele já tem esse post-it e o próprio Windows também já tem esse post-it há muito tempo, né? Então você pode colocar esses post-its. Aqui você vem aqui, ó, anotações. Eu selecionei esse processo, anotações. E aí você coloca para revisão da chefia. E aí, se realmente é aquele assunto que é prioridade, né, você vai dar o clique em prioridade e salvar. E aí, que coisa legal, ele já fica vermelho quando é prioridade, né? E aí, ó, basta colocar aqui em cima, não precisa abrir o processo para ficar. Todo mundo tem medo, né? Não vou abrir o processo, não, porque vai ficar registrado que chegou aqui nessa hora, eu vi, olhei e não fiz nada. Né? É normal de acontecer, tá? Eu sei que acontece. Então, o que é que vocês vão fazer? Já tem aqui, você já deixa para aquela outra pessoa. Está atribuído para Hugo Santos e o que é que ele deve fazer? Ele deve para a revisão da chefia, né? Então, ele vai ter que revisar. Aqui você já mata duas coisas. Você já sabe quem precisa mexer nesse processo e o que essa pessoa precisa fazer. Ah, mas ele não é também algo prioritário. Dá para esperar aquele negócio do. Dá para esperar, tipo, alguém perguntar, querer saber, que eu aviso. Mas aí, gente, o que é que custa a gente acelerar as coisas? Eu digo no bom sentido, né? Para que a gente passar um dia inteiro sem saber o que é para fazer, se a gente já pode saber o que é para fazer e às vezes é uma besteira. É uma coisa que a gente resolve em 30 segundos e resolve, adianta, traz produtividade, traz bem-estar para o próprio ambiente de trabalho. Né? Então, esse lembrete aqui, quando ele não é prioridade, né? Mas de qualquer forma ele fica aqui amarelinho, tá? Para a revisão de alguma coisa. Então, querendo ou não, isso já ajuda muito o fluxo e com certeza você que é gestor, isso ajuda muito a diminuir aquelas ligações, vamos dizer assim, fora do expediente, né? Você já vem aqui antes de sair, você já deixa todas as orientações marcadas com o nome da pessoa, com o que ela deve fazer assim que ela chegar, você já poupa todas aquelas ligações. Ah, e aquela chateação, né? Ah, caramba, ninguém sabe o que é para fazer, tudo eu, né? Às vezes não é nem um líder, às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de boa vontade dentro do setor. Mas aí, com isso daqui, você chegou, você já sabe qual é o processo que você vai mexer e o que é que você tem que fazer, né? Então, essa é uma das boas práticas que já são bem difundidas com o uso do SEI para as pessoas. Seguindo com mais essa parte de controle, justamente, né? É essa telinha aqui. E aí você pode colocar várias coisas, né? Não precisa colocar o que a pessoa vai fazer, mas, por exemplo, colocar um motivo de paralisação, colocar algum prazo importante, colocar o que é que precisa ser revisado. Bota a observação que você precisa que a outra pessoa leia, veja, bota uma explicação do que está acontecendo. Bota assim, o processo está confuso, precisamos conversar sobre esse processo, né? Então, conversa com as pessoas dentro do próprio sistema SEI, com esses tipos de controles.
certo? Seguindo, para mais uma situação, algo, mas assim é complicado porque o pessoal lá quase ninguém sabe mexer no sei direito, eu sou mais desenrolado, tudo sobra para mim. Tudo que é processo, bota para fulano porque fulano é que manja dos processos. Isso daí também é muito comum de acontecer, né? E aí, o que é que nós podemos fazer? Tanto tem esse que a pessoa fica atolada de coisa para fazer, como tem também o famoso quando você chega e agora. Tem tanto processo aqui que eu nem sei por onde eu começo. Ou então você chega e não, esses processos aqui, mas esse daqui vai vencer logo, então eu vou fazer logo. E esse daqui não, esse daqui eu tenho mais tempo. Embora seja importante, pouco mais importante, mas eu tenho mais tempo, vou deixar para depois, né? E aí chega, aparece um lá e não, esse daqui é para ontem. Então, como é que a gente vai se comunicar dentro do setor, dentro do SEI, com relação a essas coisas, né? E você que está aí em uma posição de liderança, como é que você vai fazer também? A ideia é que a gente use esse item aqui, ó, das etiquetas. E aí, como é que nós vamos fazer esse item das etiquetas? Nós vamos aqui nesse gerenciar marcador. Não tem nenhum processo selecionado, certo? Geralmente também, deixa eu até pegar aqui, ele está aqui do lado esquerdo, ó, marcadores. Eu posso vir aqui em marcadores, aí ele vai me mostrar todos os marcadores que eu já fiz. Se você abrir o C e você nunca usou isso, ele vai estar todo em branco. Aí o que é que você precisa fazer? Você precisa vir aqui em novo. Aí você vai colocar, ó, aqui tem todas as cores que o SEI permite, né? Você vai utilizar todas essas cores e aí você vai colocar o nome de cada um. Eu vou colocar esse branquinho aqui que eu não uso e vou colocar aqui ele como um teste, salvar. Aí ele já apareceu aqui embaixo, ó, teste. Aí você vai lá no seu controle de processo, clica em cima do processo que você quer colocar a etiqueta, cliquei nele, gerenciar marcador. Ele não tem nenhum marcador. E aí você coloca aqui, ó, colocar teste e colocar o texto dele. Teste, capacitação. Salvar. Pronto, tá aqui o marcador. Então eu já sei que quando é a cor branca, né, ele é um teste. E aí, o que é que vocês podem fazer? Eu, pelo menos, eu fiz todos esses daqui, ó, dos meus marcadores. Eu fiz todos esses. O que eu considero aqui mais como padrão são esses três aqui, esses quatro, na verdade. Que é esse daqui, ó. Vermelhinho, prioridade alta, né? Que é normal. Dá um zoom, o nome tá pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou agora? Pronto. Então, ó, aqui do lado esquerdo tem marcadores, tá certo? Vocês vão clicar aqui em marcadores. E dentro do processo, dentro do controle de processo, vocês vão clicar em cima de um processo antes, né? Cliquei aqui nele e vem aqui gerenciar o marcador. E aí, quando eu gerenciar o marcador, ele já tinha colocado o teste, né? E aqui, ó, são os que eu já tenho criados. E eu posso escolher qualquer um e mudar isso a qualquer hora. E isso fica aqui, ó, o seu histórico dos marcadores. Esse eu coloquei agora, às 14h54. Quem colocou foi eu, de um teste e o texto. Beleza? Então, aqui, ó, dentro dos marcadores, você vem aqui do lado esquerdo. Eu geralmente utilizo esses quatro aqui como regra, de praticamente qualquer lugar que eu vou. Por quê? Porque a gente sabe que é tudo muito dinâmico, né? Principalmente aí no campus central, que você começa a fazer uma coisa e aí você sai para ir ao banheiro, encontra outro servidor, aí ele já trata de outra demanda que está pegando fogo, e aí você vai, beleza, vou anotar, tá com aquilo na cabeça. Não, quando eu voltar eu já vou fazer esse. Vai ao banheiro, faz tudinho, passou, pegou um café, encontrou com outro servidor abrindo a porta. Aí ele já conta outro problema para você e diz, ó, acabei de mandar um processo lá para você, resolve. Aí você já tem três coisas na cabeça, que era o que você estava fazendo antes do intervalo, o que a pessoa falou antes de você, de fato, ir ao toalete,
e o que essa pessoa acabou de falar para você quando está entrando na sala, né? Isso é muito comum de acontecer com o pessoal lá da reitoria. Né? Então esses daqui, ó, em Patu a gente utiliza esses marcadores para distinguir os assuntos, CONSAD, matrícula, colação de grau, cigarro. Perfeito, Aldrich. Esses marcadores, eles servem para isso, para vocês categorizarem as coisas, os tipos de processo, vocês podem utilizar também como prioridade. Eu gosto de usar como prioridade, né? Mas vocês também podem criar o de vocês, de cada setor, como eu falei, e colocar outras coisas. Aqui, uma das boas práticas que eu trago é utilizar como prioridade, porque assim, todo mundo vai saber o que é para fazer para ontem, o que pode esperar para ser feito ao final do dia ou amanhã, e o que ainda tem um prazo um pouco mais estendido, né? Então, tenho prioridade alta, baixa, média e prioridade zero. Esse prioridade zero que eu falo é aquele processo que realmente chegou, já está atrasado, você já perdeu o prazo legal daquelas coisas, né? Quem trabalha aí com outras instituições externas, principalmente a assessoria jurídica, que realmente tem prazo para fazer as coisas toda hora e às vezes chega alguma coisa que o prazo já venceu, já esgotou, e realmente você precisa dar um parecer, um despacho, alguma coisa lá naquele momento. Né? Você precisa destravar aquele processo naquele momento. Então, é o que eu chamo de prioridade zero. Né? Mas no momento que não existe nada formalizado, chamem do nome que vocês acharem melhor dentro do setor, ou você que é líder. Então, você utiliza os graus de prioridade e aqui também você pode utilizar outros, né? Pelo menos eu coloco aqui pedir uma orientação, que é onde eu sei que eu preciso. Não, esse processo ele está caminhando de uma forma muito estranha, o assunto está estranho, ficou muito complicado, eu preciso conversar com mais alguém, entender o que se passa, entender a situação, para poder fazer a minha atividade, correto? Então tem aqui como algo de pedir autorização. E depois que você fez, você pode vir aqui nos botões, né, de alterar marcador, desativar ele ou simplesmente excluir, né? Na verdade, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir isso daqui do teste. Pronto. Ah, ele já foi utilizado. Ele não vai deixar excluir porque tem algum processo aqui que está com ele. Vou mudar aqui, alterar, deixar sem marcador, salvar. Pronto, salvei. Não está usando nenhum marcador. Aí eu venho aqui do lado esquerdo, marcadores, e venho excluir. Pronto. Já foi utilizado, tá? Bom, gente. Pronto, tá aqui. Agora ele deixou excluir. Aí, ele foi. Bom, enfim. O que importa não é a exclusão, mas sim como a gente utiliza ele como um controle de prioridade, né? E a gente pode utilizar isso como boas práticas para a gente manter a nossa gestão de processo, as atividades fluindo e andando. Né? Não precisa, então, quando a gente chegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um post-it de prioridade alta com a etiqueta. Então, aqui eu já sei que é uma coisa que é para ontem, sou eu que preciso fazer e o que eu devo fazer. Eu não preciso ligar para o meu chefe para saber o que é que tem para fazer. O meu chefe não precisa ficar morto de preocupação porque ele precisou ir ao médico hoje e no dia que ele está nada funciona, ninguém encontra nada, né? Ou então no dia que aquele servidor que é mais safo, ele não está lá, mais safo, né? Perdoe o linguajar. Aquele servidor que ele é mais antenado, tem mais informações, tem mais experiência com as coisas, ele está lá, e aí todo mundo vai perguntar para ele o que é, né? Então, assim, aqui não. Enquanto você é líder, você já pode gerenciar toda a sua equipe, como também você que é servidor que chegou, você, assim que chegou que abriu o seu, você já sabe o que fazer. Né? E lembrando que uma boa prática de sempre é chegou, ligou o computador, abriu, sei na hora, né? Sei já é para ser página de aquela página inicial de todo servidor da UERN. Você que tem acesso. Né? Então, continuando com as nossas apresentações, a parte de gerenciar o marcador, né? Tá aqui os passos, tudo direitinho. Ao final, pessoal,
eu vejo aqui com a organização para disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Não precisa entrar em pânico ainda não. Eu disponibilizo tranquilo esse material para vocês e também vai ficar gravado, né? Vocês depois podem rever aí mais coisas. Outra boa prática é a gente utilizar a parte do retorno programado, né? Isso daí é muito importante com os prazos. E acredito eu que muita gente já está utilizando esse retorno programado. Mas a boa prática que eu coloco aqui e trago para vocês, acho que é a principal. Sempre coloque nesse retorno aí, de preferência, um diazinho a menos. Por quê? Porque a gente nunca sabe se aquele servidor, ele, por exemplo, tá atarefado e o processo que ficou para ele ficou para ser feito um dia antes, né, do prazo. E aí, por exemplo, nesse um dia antes ele acordou indisposto, ele teve uma virose, ele não conseguiu acessar o computador, teve o um acidente lá na fibra ótica da UERN, a UERN ficou sem internet, né? Então, assim, além desses imprevistos que são incontroláveis, né, para a gente, e às vezes o processo ele não quer saber disso, se houve imprevisto ou não, temos também o que eu falei, que um processo ele pode viajar por alguém de fora da instituição. E aí o pessoal que trabalha com terceirizações, principalmente, eu já trabalhei muito com o pessoal terceirizado e eu tive bastante problema com essa questão dos prazos. Nós colocávamos, dizia os prazos, ficávamos praticamente ligando, avisando e alertando, e mesmo assim o pessoal não conseguia entregar as coisas no prazo que tinha sido estipulado, pactuado, né? Então, assim, quase sempre eu tinha que marcar, combinar com a pessoa 2 dias antes, quase sempre. Então, isso daqui é uma das experiências que eu acho que é o mais importante, né? Ver essa questão dos dias. Ah, mas o prazo é amanhã, não tem como eu dizer para a pessoa que é um dia antes, né? Alguns gestores não gostam, né, da ideia de usar o retorno programado. Mas, novamente, eu não estou aqui para dizer tem que usar ou não. Estou dizendo que é uma boa prática, correto? E aí, lógico, vai de gestão para gestão. A gente precisa entender o estilo de gestão das pessoas, até porque o próprio gestor ele é responsável pela gestão dele, pelas ações dele, né? Considero uma afronta. Eu entendo. Eu lhe entendo. Então, desde que o retorno programado, ele é maravilhoso, né? Que serve de alerta para a gente. Não deixar escapar nada. Correto? E ainda digo mais. Ah, mas esses retornos programados não dá porque a gente fica ansioso, a gente fica louco, fica maluco. Então, gente, se os prazos que estão chegando para vocês fazerem não são suficientes, anotem, vejam o porquê. Por que não é suficiente? Conversem, vejam a possibilidade de extensão desses prazos, não é? Por que, por exemplo, o judiciário ele é mais, ele tem um prazo bem dilatado, né? Por isso até que vários processos jurídicos eles, vamos dizer assim, eles tramitam, não vou dizer demora, porque já tem o rito é definido em lei. O prazo é aquele. Então, prazo de 15 dias, 30 dias. Então, gente, quando a gente está se matando, morrendo, entrando em crise de ansiedade, né, tendo burnout, de tanta coisa, porque os prazos são absurdos, vamos dizer assim, é uma questão da gente anotar, poxa, que tipo de processo é esse que é problemático? Que tipo de coisa é essa que toda vez é problemática e o prazo não dá para a gente fazer? Anota, explica, mostra os fatores, conversa com quem pode mudar essas ações e aí estipular um prazo maior para vocês, né? O famoso ter burnout, ter todas essas coisas aí que acabam com a nossa cabeça
e fazer 1 milhão de horas extras, isso daí não é sinônimo de produtividade, não. Isso é sinônimo que você está mascarando uma produtividade que não existe. Porque produtividade, lógico, é você fazer. Aí vem o conceito também de eficiência, né? É você fazer o máximo possível com os recursos que você tem ou com menos recursos. Mas a questão. E tem a confiabilidade, que é justamente você fazer o que deve ser feito. E muitas vezes a gente precisa fazer o que deve ser feito e pronto. Mas para isso acontecer, se precisa de pouco mais de prazo para isso sair com a qualidade aceitável, a gente precisa mostrar e justificar isso. E não ficar morrendo toda hora. Hugo, mas isso é uma utopia, o que você está falando. Quando a gente vai falar sobre isso, é uma guerra. É uma guerra, na vida real é uma guerra mesmo. Mas a gente precisa mostrar que servidores doentes é pior do que a gente alterar um prazozinho menor, né? Então, vamos caçando aí os poderes de argumentação até a gente conseguir um prazo melhor para as coisas. E a própria gestão de processos, ela vem para isso. Ela vem o quê? Para a gente mapear o processo e a gente mostrar o que é que demora, por que que demora o processo, por que que um processo ele dura 40 dias, 15 dias. Por exemplo, tem um processo que é um dos que nós estamos mapeando agora, que é a criação do curso de pós-graduação, de especialização. Quando eu já tinha pego esse processo antes, mas ele não tem nada mapeado, né? Então eu conversei bastante com o nosso amigo André. O André assim, é uma pessoa sensacional. Acho que para explicar as coisas e os procedimentos, ele devia até melhor do que ele. Ele devia estar dando aula aqui ele também. E mesmo assim, a gente teve dificuldades. Certo? Por quê? Porque houve diferenças de como foi feito, teve questão dos prazos, para onde que era para ir, para onde não era, o prazo de cada um responder. Então, tudo isso, quando não se sabe, causa conflito, né? E mesmo assim, esse prazo está muito apertado. Sim, então vamos mostrar e explicar o porquê que a gente precisa daquele prazo real e mostrar que aquele prazo não é uma coisa assim que a gente precisa para andar folgado, não, mas é um prazo que é necessário para que aconteça o processo ou aquela etapa a contento, né? E com relação a isso, lógico, vocês podem procurar o escritório de processos, a gente pode dar uma olhada nesse processo de vocês, analisar, ver o passo a passo, e aí a gente tentar achar uma coisa e ver qual o escritório de processos, ele não vai fazer esse papel, mas ele vai orientar vocês, a gente pode buscar um jeito de fortalecer essa demanda, né? Em ela fazendo sentido, certo? Então, voltando aqui, né, o próprio retorno programado, isso é interessantíssimo a gente colocar os dias. Então, nós vamos aqui no SEI, na hora que a gente vai enviar o processo para alguém, né? Antes mesmo, quando você coloca lá, a gente vai enviar o processo, tem a telazinha retorno programado, você pode colocar aquela data certa e específica, ou você pode colocar o prazo em dias, né? Esse prazo em dias, geralmente eu sei, se eu não me engano, ele conta em dias úteis. Então, ele não vai contar sábados e domingos. E eu não sei a questão do feriado. Se vocês puderem tirar essa dúvida aí, fiquem à vontade para escrever no chat, certo? E aí você coloca os dias, né? Só que é o que eu falei. Se tem muitos dias para frente, tenta colocar umas datas a menos, que é justamente para você ter essa possibilidade aí de, esqueceu, eita, esqueci, vou ter que correr agora para fazer em 2 dias, né? Isso é normal de acontecer. Pode acontecer com qualquer um de vocês. Aí nós vemos, superada essa questão do retorno programado, temos outra situação que é a questão do que toda hora eu preciso escrever a mesma coisa, né? Toda hora eu preciso dar a mesma resposta. Então, toda hora o texto é a mesma coisa, só que só muda um detalhe ou outro. Quando a resposta é pequena, e aí eu acho que vocês já viram em outros cursos do SEI, a questão de utilizar texto padrão e de usar um modelo, né? Particularmente o pessoal utiliza texto padrão quando é alguma resposta mais curta, né? E aí quem já utilizou o texto padrão,
ele é bem tranquilo de fazer. Você vem aqui do lado esquerdo, texto padrão, e aí você coloca novo, né? E aí, vou colocar aqui despacho de encerramento, encerramento de processo. Encerramento. Que é aquele mais tranquilo, né? Esgotada todas as ações pertinentes a este setor, encerramos a tramitação dele nesta unidade técnica. Unidade técnica ou unidade gestora, né? Na UERN usa muito o termo unidade gestora. Pronto. Esse texto todo mundo vai usar toda hora, né? Então você já deixa ele salvo. Salvou, tá aqui, ó. Despacho de encerramento de processo. Toda hora que você for fazer um novo documento, vou gerar um despacho, texto padrão. Despacho de encerramento de processo. Pronto. Público, confirmar. Vamos lá. Usa um tal, peraí, deixa eu ver. Pronto, já apareceu aqui. Né? Isso é interessante por quê? Porque às vezes você até acha um modelo legal, mas aquele modelo legal ele ainda não condiz exatamente o que você queria falar, correto? Então o texto padrão ele vem para ajudar nisso. No memorando circular, né, que ele dispara para vários setores. Muita gente já pega e já quase sempre, né, já chegou alguém que já encerrou o processo lá naquela unidade. Só que às vezes o pessoal coloca o nome da unidade, faz coloca lá o texto, né, do encerramento de uma forma que não condiz com aquilo que você queria falar. Então, mesmo você utilizando, salvando aquele número, né, para servir de modelo para você, ainda não é aquilo que você quer fazer. Então, para esses casos que são textos pequenos, o texto padrão ele chega para atender melhor nossas situações e fazer os processos fluírem mais rápido. Está aqui tudo que eu acabei de fazer. Com relação a isso, texto padrão, pronto. Modelos favoritos, a gente utiliza muito quando ele tem muita formatação. Né? Muitas vezes, por exemplo, quem faz peça despacho não. Pessoal da jurídica aí, me ajuda aí no nome, no parecer jurídico. Pronto. Pessoal que faz parecer jurídico, ele tem praticamente uma estrutura a ser seguido, né? Com bastante formatação, tudo. Então, não adianta nem você fazer um texto padrão, porque cada caso é um caso. Mas, assim, aquela estrutura ficou tão legal, às vezes, ou aquele rito é o rito que deve ser seguido, que aí sim é interessante você salvar um documento como modelo. Porque aí já agiliza muito você de ter que ficar fazendo várias alterações de formatação, né? E aí, quem ainda não sabe utilizar essa questão dos modelos favoritos, você está viajando dentro de algum processo, algum documento, você encontrou esse documento, basta clicar nesse íconezinho aqui, ó, adicionar os modelos favoritos. Adicionou esses modelos favoritos, é só vir aqui do lado esquerdo, e vai ter lá modelos favoritos, e ele vai apresentar todos esses modelos aqui. E você ainda pode separar e organizar de acordo do seu jeito aqui com a parte dos grupos. Né? Então, você pode separar em modelos como pareceres jurídicos, relatórios, despachos. Né? Então, se cada um segue modelos diferentes, você pode criar cada um desses grupos e isso é diferente. Às vezes, um modelo o pessoal gosta de receber de uma forma diferente no outro setor. Então, despachos para setor tal, né? Despachos para o governo, alguma coisa desse tipo, porque ele quer que use aquele modelo lá.
Então, assim, você vai criando e vai gerenciando todos esses modelos que vocês foram salvando. E é interessante realmente que vocês usem os grupos, porque muito provavelmente a gente vai usar o SEI por muito tempo e vocês vão salvar um monte de modelo e depois vai ficar difícil de achar esses modelos, certo? Então já comecem a fazer esses grupinhos aí para ajudar vocês nesse gerenciamento. Seguindo, ó, os grupos, né? E aqui aparecem os grupos para cada um que você vai fazendo. E como é que você vai usar esse modelo, né? Na hora que você vai fazer um documento novo, você vai selecionar ele nos favoritos, ou então você que ele estará lá, ou você já coloca o número, né? Tem um pessoal que ainda gosta de utilizar, tem planilha já, né? Com os números dos documentos, números de processo também, fiquem à vontade. Né? Ó, você vai lá, seleciona o modelinho, ele já vai aparecer o número, já vai mandar para lá. Eu particularmente gosto de fazer desse jeito porque às vezes a gente perde mais tempo procurando na planilha do que encontrando aqui no próprio SEI. Tranquilo? É... Outra situação que é muito acontece assim, que é muito recorrente. Várias vezes eu já chegou o processo, inclusive o próprio escritório de processo com esse nome, a gente recebe muito processo de fora da instituição e é processo jurídico, né? Que a gente assim não tem nada a ver com o assunto e tal, mas eu entendo que é por conta do nome da nomenclatura lá. E assim, a gente chega e no final, às vezes, a gente fica, poxa, será que veio para o escritório de processo porque o pessoal quer falar alguma coisa, ou quer que a gente dê uma olhada, ou quer que a gente dê uma assessoria ali em alguma coisa, ou é porque o pessoal mandou mesmo, e aí eu faço o que com isso? Né? Esse é o famoso, quantas e quantas vezes o pessoal colocou lá, veio um processo totalmente aleatório, né? A segunda-feira de manhã, aí choveu de processo aleatório, né? Dentro do SEI da pessoa. Aí a pessoa já se assusta. Aí não tem nada dizendo, você abre lá um dos processos, aí vê, lê, aí no final você tem lá embaixo, você olha tudo e diz, sim, mas é para fazer o que aqui? Né? Quantas e quantas vezes isso não já aconteceu com vocês? Eu imagino que algumas. Então, uma das boas práticas que a gente pode fazer com relação a isso, gente, pode ser tanto no começo como no final. Mas no resumo da ópera, é sempre a gente tentar responder. Quem aí é da gestão vai entender o 5W2H, né? Que é o famoso que, quando, por quê, quem, para onde, né? É tentar responder todas essas perguntas dentro do seu texto, que é justamente para quando aquela pessoa abrir, entender o que está fazendo, entender o que é que ela precisa fazer, certo? Então, por exemplo, façam esse breve checklist aqui. Quem quiser fazer no começo, pode fazer isso daqui, por exemplo, ao senhor, nome, mais sobrenome. Pessoal, eu sei, pode parecer uma besteira. Pode parecer, poxa, mas isso aí é muito fácil, eu não sei quem é que ainda está fazendo. Pode ter certeza. Quem não utiliza o SEI com tanta frequência, que tá na velocidade de fazer alguma coisa, ele vai escrever uma linha dizendo despacho isso para não sei quem, pronto, acabou-se. Só para resolver o problema rápido e não vai fazer isso e vai travar tudo. Então, dizer para quem que você está mandando, né? Principalmente quando sai de um setor para o outro, para quem, se possível, o cargo, né? O técnico administrativo, servidor, enfim. Faça um breve contexto do que está acontecendo no último documento. Nesse contexto, não precisa contar uma história, mas, por exemplo, faça os links que a gente vai chegar aqui nesses links também, para mencionar os documentos, entender, ou então se o contexto já foi explicado, diga conforme contexto explicado,
no documento tal, aí bota um link lá do documento. Pronto, a pessoa vai lá, vai clicar nesse link e vai entender o contexto. Você não precisou digitar nem criar uma historinha toda nova, né? Então, ó, conforme os documentos tal, utiliza o link do SEI, solicita o que é que você quer. Ah, eu solicito as seguintes informações. E aí você, seja breve, solicita informação, solicito é, um parecer jurídico, né? Solicito uma opinião, alguma coisa desse tipo. Aí, para quando? Né? Até o dia tal, seja solícito, se disponibilize para a pessoa. É você que está pedindo, é você que está solicitando. Não é outra pessoa que está fazendo um favor para você, não. Né? Então, assim, a outra pessoa não é seu empregado, não é não. Então, é uma correlação ali entre duas pessoas. Então, a gente tem o mínimo de bom senso. Eu falo muito que não é você querendo agradar todo mundo, nem querendo ser amigo de todo mundo. Em nenhum momento eu peço para vocês serem melhores amigos das outras pessoas. Mas é ter o mínimo de cordialidade profissional entre um e outro, né? Então, solicito, estou disposto aqui por meio do canal tal a tirar todas as dúvidas, né? E aí, agradeça. Pronto. Em algum momento do texto, vocês escrevendo dessa forma, você praticamente sanou tudo para aquela pessoa que está chegando, está abrindo o processo, entender o que é o processo, o que é estão pedindo que ela faça, para quando é que ela faça, né? Então fica tudo melhor. E se ela ainda tiver alguma dúvida, ela já sabe o canal para falar com você, para conversar com você. Então é um mínimo de coisa que a gente pode ter entre um e outro, certo? Pode ser no final também, porque muitas vezes a gente já vai logo, né? Respondendo as coisas na nossa ânsia, na nossa velocidade. Mesmo assim, ó, fez o contexto, colocou os documentos necessários que precisam ser citados, e aí, no final, bote remeta os autos, remeta o processo à unidade tal para providências, né? E aí é interessante que você diga as providências, o que precisa ser, ou então, esse processo não é daqui, então, olha, informo que essa unidade não trabalha com essas coisas, não falam tal, então remeta a unidade tal para as providências cabíveis. Pronto, a outra unidade ela vai tentar entender, vai tentar falar e escrever dentro do processo o que é que ela pode fazer, certo? Então, é dentro da sua escrita isso ao final de cada documento que você vai fazer, você dá uma lida, dá uma olhada e ter certeza de que tudo aquilo que você colocou e escreveu está realmente claro para outra pessoa. E mesmo que não fique tudo 100% claro, deixe um canal para aquela outra pessoa entrar em contato com você e poder tirar as dúvidas, certo? Bloco de reunião. Acho que vocês já viram esse bloco de reunião e acho que quase ninguém deve ter utilizado ele até agora. Quantas vezes vocês já utilizaram, já tentaram mandar um processo, ou então precisa que o servidor ele olhe um processo, mas ele não está naquela unidade, né? Ele não está na sua unidade. Aí geralmente o que é que você faz? Você envia o processo para a unidade e deixa aberto lá no seu, né? E aí os dois vão conseguir ver. Só que em algum momento, às vezes, alguns documentos também não ficam disponíveis. Então, como é que a gente faz para tentar mudar isso? Ela vai você gerar o PDF, mandar o PDF para a pessoa, e fica o negócio todo picotado para outra pessoa poder ver, né? E às vezes é uma pessoa que é de um setor que o processo nem tramita naquele setor. E aí se confunde as pessoas de entender, poxa, por que esse processo foi lá para outro setor que não tem nada a ver, né? Então, essa parte do bloco de reunião, ele vem para ajudar exatamente isso. Você vem aqui, bloco de assinatura, creio que vocês já sabem como utiliza, né? Coloca o documento lá para outra pessoa assinar. Mas você tem um bloco de reunião, que aí, ó, você coloca, você cria aqui um novo bloco de reunião, processo X, e aí você coloca outra unidade para resolver isso.
Eu vou colocar uma outra unidade que eu tenho acesso aqui. Salvar. Pronto, tá aqui. E aí, a mesma coisa do bloco de assinatura. Você vai colocar. Não tem nenhum documento aqui, né, ainda. Mas o que é que você vai fazer? Você já criou o bloco. E aí você está aqui com o processo, você pode clicar nele, incluir em bloco. Cadê? Bloco de reunião. Aí você pode escolher aqui. Ok. Tá aqui, ó, o processo dentro do bloco de reunião. Fechar. E aí a outra pessoa ela vai conseguir ver o processo inteiro. E aí depois que você fez, né, você tem que colocar disponibilizar o bloco. Pronto, está disponibilizado aquele processo que era só do meu e fazia e eu não precisei enviar o processo para outra pessoa. Esse processo está lá dentro do bloco de reunião e todo mundo vai poder ver o processo e os documentos que estão lá. Correto? E aí isso facilita a nossa vida. Não cria caminhos que não existem dentro do processo. Correto? E aí assim, todo mundo pode ver, tirar as dúvidas, tudo, e depois é só cancelar a disponibilização. Ok. Igual um bloco de assinatura. Tranquilo? Então o bloco de reunião ele vem para suprir essa necessidade. Bloco de reunião, clica lá, coloca os órgãos, né, que você quer, pega adiante. Acompanhamento especial. Já deve ter acontecido com vocês e acredito que muitas pessoas de vocês já utilizam esse acompanhamento especial, né? Então, às vezes, um processo é importante, você já fez sua parte, mas no final você vai ter que fazer novamente, ou dar uma olhada, dar uma revisada. Só que para esse processo não ficar lá aberto, contando o tempo dentro do seu setor, e eu vou dizer por que isso é importante, mas ao final, quando eu mostrar a parte de gerar relatórios, por que isso é importante? Porque você não vai mascarar os relatórios e você vai aumentar e vai mostrar a produtividade real do seu setor. Aí, se você deixa esse processo aberto, mesmo que outras pessoas estejam fazendo, está contando aquele tempo lá de processo aberto dentro do seu setor. E aí isso altera a média, por exemplo, vai aparecer lá que a média de processo que fica aberto lá é bem grande, não sei quantos dias, certo? Então isso mascara uma certa produtividade que existe, né? Então, ó, quando a gente tiver esse tipo de situação, esse processo é importante, mas vai ficar tempo demais aberto, né? Ou você pode fazer isso, inclusive com um processo que não é do setor, às vezes é um processo particular, né? Que está rodando, tramitando, você entrou com um pedido específico de diária, mas você já é do SEI, você já entrou, fez aquele pedido, e aí você não vai deixar esse pedido aberto dentro do setor, né? Você pode deixar ele fechado, você fecha ele, mas com acompanhamento especial. Então, você vem do lado esquerdo de acompanhamento especial, e aqui, ó, quando você clicou no processo para fazer o acompanhamento especial dele, eu vou clicar aqui, e aí ele apareceu esse documento do olho, ó, acompanhamento especial. Aí eu vou ter os grupos, vou colocar aqui esse grupo de regulamentação, salvar. Pronto. Aqui eu posso fechar esse processo, vou concluir ele na minha unidade. Tá fechado. Teoricamente, nunca mais eu vou vê-lo, né? Não, eu vou sim, porque ele estará aqui, ó. Acompanhamento especial. Tá aqui ele, ó. Cadê? Aqui, dia 9/5. Tá aqui ele. Pronto. Quando eu quiser, eu trago ele e abro de novo. Reabro o processo no momento que eu quiser. E todos os processos que você teve acompanhamento especial, tá fechado no seu setor, porque você não tem mais nada para fazer naquele momento. Não está contando tempo em aberto do seu processo e você consegue acompanhar ele de qualquer forma. Né? Então, essa é outra funcionalidade do SEI que é uma das boas práticas de a gente utilizar nessa ótica dos processos e de diminuir os ruídos. Seguindo, tá aqui os grupos.
Novamente, separem em grupos, porque com o tempo que vocês vão utilizando, vocês vão começar a querer observar vários processos e aí vai ficar difícil de achar qualquer um, né? Então façam os grupinhos lá, da melhor maneira de vocês. Pronto. Chegamos também à parte de referências, né? Essa parte é mais tranquila, acho que vocês já viram quando no primeiro treinamento do SEI, mas sempre é bom ressaltar que são recursos disponíveis. E por mais que seja óbvio para você que usa o SEI toda hora, para quem não usa, não é. Ele nem se lembra que tem todas essas funcionalidades, certo? Então, é o famoso quando você pega um processo, né? Essa afirmação está em base em quê? Quais são os documentos que ele apresentou, né? Se eu colocar todos esses documentos que foi adicionado, aí o processo vai ficar gigante, né? Uma coisa que já foi colocado lá em cima, se alguém gerar o PDF, vai ficar uma ruma de documento duplicado, então o processo ele vai ficar poluído, né? Por exemplo, já tem vários despachos, várias coisas que já contaram a mesma história, então você não precisa, você pode citar conforme contexto já explicitado nos documentos A, B, C, D, E, né? Só que com o link de cada um dos SEI. E outra coisa, os links, eles não citam somente documentos, eles citam processos. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe que existe aquela ferramentazinha de processo correlacionado, mas às vezes você quer citar um processo SEI que não é correlacionado, mas, por exemplo, já houve entendimento de decisão favorável com o que você quer expressar, que converge com a ideia que você quer colocar, então é muito tranquilo de você mencionar aquele processo ao invés de você anexar o processo inteiro, né? Isso, lógico, quando você utiliza todos esses links, seja de documentos de processos e link também de dos hiperlinks, né, de internet e tudo das páginas, deixa o seu documento com robustez, né? Ele fica mais robusto, ele dá veracidade, dá peso para aquilo que você está escrevendo. Então, foi o que eu falei, ó, uma das primeiras coisas é dar um cliquezinho naquele botãozinho do SEI e você pode colocar o número do processo inteiro. Aí realmente precisa ser o número do processo inteiro e digitar OK que ele vai aceitar isso e vai gerar o link. Igual esse daqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ele vai fazer esse hiperlink do processo e o hiperlink dos documentos. Então você pode colocar tanto documento como processo. Talvez alguém aqui achava que só podia ser documento. Não, processo também pode, certo? Então, e aí para colocar, por exemplo, às vezes a gente quer colocar um link que é um link do tamanho do mundo, né? Então, o que é que você pode fazer? Você vem aqui nessa setinha aqui onde tem as correntinhas e o globo, e aí você vai colocar qual é o texto visível que você quer. Nesse caso, eu coloquei aqui, ó, o texto foi o clique aqui. E aqui a URL é o link inteiro. Colocou esse link inteiro nessa parte de estilo, esse que é negrito, itálico, alguma coisa desse tipo. Fique à vontade para formatar do jeito que você quiser também. E se quiser que quando aperte o link ele abra numa nova página, né? Eu acho interessante abrir numa nova página porque você assim não bagunça o trabalhinho do seu colega. Quando ele está visitando, aí vai abrir, aí abre na mesma aba, aí ele tem que voltar, aí pode ser que ele perca, né? De onde ele estava lendo, alguma coisa. Então, coloca lá abrir uma nova página. E aí, quando você der OK, ele vai aparecer assim, ó, para acessar o nosso portal, aqui foi o exemplo, e o link que eu tinha colocado é o nosso portal da instituição. Clique aqui, né? O que é que você pode fazer isso na vida real? Você pode pegar, você pegou, precisa dar quem faz aqui estudo de esqueci o nome certinho, mas antes de fazer o termo de referência, você precisa fazer um estudo, né? Que é justamente para encontrar as possíveis soluções, a que melhor atende, né? Os materiais, os produtos que você precisa. Então, talvez muitas vezes até para a questão de preço, né? Você pega o preço pela internet, aí você tem que colocar lá de onde foi, qual foi o local que você pesquisou aquele preço, tudo. Então, você coloca a referência. Você pode colocar, por exemplo, é, vamos colocar aqui uma das referências. Conforme notícia,
de um fato gerador, né? Olha, diante dos fatos, a questão de... Isso, Eliane, muito obrigado. Estudo técnico. Pronto, antes vem estudo técnico preliminar. Aí depois, quando esse estudo é aprovado, que você tem a solução, você vai dizer bem direitinho o que é, né? Então você vai fazer o TR, que é o termo de referência. Então, muitas vezes nesse estudo, você precisa comprovar várias coisas com fatos, né? E nas referências você pode colocar. Então, você pode colocar referência, aí referência 1, referência 2, que é o nome que você quer que apareça, ao invés de colocar aquele link que é do tamanho do mundo, né? Então, isso ajuda muito vocês e deixa o texto apresentável, não deixa o seu documento poluído, certo? E quem vai ler depois vai pegar o documento, vai dar o clique e vai entender que aquilo está tudo documentado, tudo linkado. E foi muito bom porque não poluiu nem deixou o processo gigantesco com a ruma de anexo, né? Então, essa é uma das boas práticas que também se utiliza. Outra questão também, que eu não sei se todos sabem, mas não precisa ficar digitando, quando quem utiliza muito valor, não precisa, e precisa colocar por extenso, né? Não precisa perder tempo escrevendo isso. Basta selecionar o valor que você colocou, seleciona ele e clica aqui, ó, no cifrão. Clicou no cifrão, ele já vai colocar tudo entre parênteses bem bonitinho. Qualquer número que você colocar aí, né? Então, é aquela famosa piadinha, né? Ah, faça um cheque de 60 e fulano, como é que escreve 60? Homem, faça 2 de 30, né? Então, assim, ao invés de você perder tempo, dar aquela googada, verificar no Google, ver como é que se está escrevendo, aí vai, olha, e volta, e vai, para ver se está certinho com os números, tá aqui, selecionou o número, apertou no cifrão, ele já faz completo para você. O pessoal da licitação aí, isso é uma mão na roda, né? Tenho certeza que já utiliza bastante. E aí, chegando ao final, já ao finalzinho aqui dessas boas práticas, isso provavelmente vai acontecer com vocês em algum momento, que será o momento de vocês fazerem algum relatório, certo? Ah, me pediram um relatório da quantidade de documentos de pareceres, da quantidade de parecer que eu faço. A gente precisa mostrar produtividade, mostrar que a assessoria, ó, perdão, eu preciso mostrar que o nosso setor aqui ele não é lento, né? O setor está recebendo reclamação, tudinho, não sei o que, eu preciso mostrar que ele não é lento. Ótimo. Vocês vão sair contando documento por documento que vocês estão fazendo? Não. Por quê? Porque eu sei, ele já traz isso para vocês. Então, no momento que vocês precisarem desses dados, vocês virão aqui do lado esquerdo em estatística. Vocês virão aqui, ó, estatística da sua própria unidade. Do período, eu vou pegar um período curto aqui, pessoal, porque se você pegar um período muito longo, ele vai demorar mais ainda para responder, certo? Ó, aí eu peguei de janeiro a fevereiro. Então, ó, desse período aqui, os processos em tramitação. Eu tive um de comunicado, gestão da informação e um de pessoal. E 3 de comunicado, um de informação e um de pessoal. E ele já traz o gráfico aqui. E aqui ele traz também, ó, processo com andamento fechado, processo com andamento em aberto. E ele faz um pequeno gráfico aqui. Outra coisa que ele diz, ó, tempo médio de tramitação no período. Lembra aquela parte que eu disse que você faz alguma coisa no começo e depois vai fazer lá no final, e você não precisa deixar o processo aberto na sua unidade, porque você coloca lá acompanhamento especial, né? Então, olha, a diferença que faz é nisso aqui, ó. Tempo médio de tramitação. Ele pode ficar aqui, ó, 31 dias, quase 32, né? 31 dias, 23 horas, 59 minutos. Então, isso daqui vai nas médias, vai ficar o quê? Poxa, a minha unidade ela demora um mês com o processo aberto. Desde que não é um mês, né? Não depende de você, aquele processo. Entendeu?
E aí ele gera todos esses dados aqui, ó, ele dá um monte de informação que seja útil para vocês para comprovar a produtividade da sua unidade. Outra coisa que ele manda também é essa parte aqui, ó, das estatísticas, desempenho de processo. E aí você pode pegar, ó, de qualquer órgão. CEPLAN, CA, de tudo. Bem detalhado. Eu quero dar o R, aí que tipo de processo? Processo de diária, que o povo gosta de ficar curiando a viagem dos outros, né? Processo, cadê? Tipo de processo. Pessoal, tem que colocar o acento bem direitinho. E diárias e passagens. Diárias, passagens, alimentação. Aí você pode selecionar, inclusive pode selecionar mais de um. Beleza? Selecionei a mesma coisa. Aí. Alimentação e refeição. E aqui novamente o período, né? É bom a gente pegar um período curto. E aqui, ó, considerar apenas processo concluído, porque às vezes a gente quer ver somente o que já começou e já terminou, né? E não, às vezes, se você não clicar aqui em considerar só os concluídos, ele vai pegar também aqueles que estão em aberto, tramitando ainda. E às vezes não é esse tipo de informação que você quer. Só apertar em pesquisar. Eu não vou apertar em pesquisar aqui, porque pode ser que ele demore mais ainda, né? Porque são vários processos, né? De uma instituição inteira. Mas eu já fiz isso para vocês e coloquei aqui na apresentação. Então, esse foi o da unidade, né? E aí eu mostrei aqui tudo o que aparece. E ele mostra até um gráfico aqui. E o outro foi o desempenho de processo, que é a parte de baixo. Que é justamente essa partezinha que eu mostrei aqui, ó, diárias operacionais, só que eu fiz dos três. Eu peguei todas as três diárias, só que não tem todas as três, só existem esses dois tipos rolando no mês de janeiro e fevereiro. Entre janeiro, 1º de janeiro e 1º de fevereiro de 2023. E aí, ó, nós tivemos, a UERN teve 103 de diárias e passagens, tramitando num tempo médio de 7 dias e 2 horas. E de diárias operacionais, 160 tramitando em cerca de 3 dias. Então, você tem aqui o desempenho da sua unidade, você pode mostrar a sua produtividade, seu desempenho, você pode colocar isso nos relatórios, você vai desmistificar, e acho que isso é um trabalho diário da gente, servidor público, desmistificar que o serviço público ele é devagar, ele é ineficiente, pelo contrário. Né? E, inclusive, aqui estão as estatísticas para a gente mostrar isso. E outra coisa, não é o achismo, né? É o número de um sistema que está tudo registrado. Então, não é um achismo. Encerrando nossas apresentações aqui, nós trazemos também várias situações que não estão relacionadas ao uso SEI, mas é do nosso dia a dia e ajuda bastante. Certo? Uma das coisas é colocar os documentos sempre em ordem cronológica da sua expedição. Fazer quando for fazer a inclusão de documento externo, né? Você fazer de forma individualizada, ao invés de pegar um arquivo só e colocar 50 documentos dentro dele. Por quê? Porque isso dificulta a leitura do coleguinha do lado, né? Que vai receber a documentação. Às vezes ele vai procurando uma coisa e ele abre o processo, tem 50 páginas, fica difícil dele achar que o documento está dentro daquele arquivo de 50 páginas. Né? Então, interessante que a gente faça isso, individualizar os documentos. Não página por página, entendeu? Mas o tipo de documento. Lógico, alguns setores já fazem isso também, manter uma planilha dos arquivos, né, com o número de processo, e aí vai depender de setor para setor. Tem setor que se adapta com todas as funcionalidades do SEI e não precisa mais ficar atualizando tabelinha. E tem setor que funciona melhor com tabela, né? Então, fiquem à vontade com relação a isso. Novamente, ao enviar processo, preferencialmente não manter aberto na unidade do SEI, que é justamente para não mascarar a produtividade ou diminuir a produtividade de vocês. Na hora que você for colocar anexo ou que você for citar, né, utilizar o link SEI e colocar os anexos somente que são pertinentes, somente os anexos que realmente vão fazer diferença, vão servir
para o processo. E quando você pegar o processo, todas as vezes, é muito interessante que você realmente analise toda a documentação do processo. Por quê? Porque muitas vezes um processo ele fica parado no seu setor por uma coisa que não foi você e não é da sua função. Que é o quê? É a falta de um documento, alguém que não colocou o documento que era necessário colocar. É um documento que veio sem assinatura e você não pode assinar aquele documento por ninguém. Né? Então, são esses detalhes, essas coisas que vão travando o processo e no momento que trava o processo dentro da sua unidade, você está diminuindo a produtividade do seu setor e a sua produtividade. Né? Aquele processo ele vai ficar lá parado, empancado dentro da sua tela. Então, despache. Na hora de fazer o despacho, lembra lá de colocar, mandar para a pessoa, mandar para o responsável exatamente o que é. Não faça, por exemplo, fulano esqueceu de assinar esse documento aqui, vou mandar de volta para ele. Aí você manda de volta porque é natural do ser humano ele querer se livrar do problema. Você vai querer se livrar do problema, né? Então o que é que você vai fazer? Vou mandar de volta para ele, aí manda lá para o setor. Só que mandou para o setor. O cara lá vai abrir e vai dizer, pô, porque mandou de volta sem fazer nada? Se eu já fiz tudo aqui. Aí manda de volta. Aí começou o ping-pong, né? Se eu utilizo a função sobrestar processo, eu ainda não utilizo essa função e confesso que eu não utilizava essa função, viu, Aldrich? Se vocês utilizam aí já, faz o seguinte, entra em contato comigo, eu vou deixar meu e-mail no final e, aliás, eu já vou até anotar teu nome aqui, porque aí eu entro em contato contigo, para a gente conversar sobre essa função aí. Porque se é bom, se alguém está fazendo e é bom, vamos compartilhar, né? Na verdade, eu ainda não utilizo esse sobrestar processo, certo? Bom, voltando aqui, você quer falar para a gente, Aldrich, sobre essa função? É rapidinho, se for coisa rápida aí, pode ficar à vontade de falar ou então escrever aí no chat. Tá bom? Mas eu vou entrar em contato contigo aí, pelo menos ainda essa semana, mais tardar começo da próxima, para a gente conversar sobre essa função. Pronto, beleza. Beleza, maravilha. Então a gente vai conversando durante a semana. Continuando aqui, novamente, né? Ficou naquele ping-pong, né? De um mandando pro outro. Uma espécie de pausa, certo? Beleza, maravilha. Pelo menos assim na minha cabeça, eu acho que isso é interessante, por exemplo, num recesso da vida, né? A gente ter recesso, festa de final de ano, alguma coisa desse tipo. Talvez seja interessante essa função. Vamos aprender a utilizar ela e como a gente pode adequar de forma produtiva e interessante para a nossa instituição. Então, ficou nesse ping-pong, então utiliza lá o que a gente viu agora. Manda para outra pessoa, olha, no documento tal, menciona pelo link SEI, detectamos que falta assinatura do responsável tal, do nome tal. Por favor, solicitamos que seja acostado o documento constando a assinatura até o dia tal. Portanto, deixa lá o seu contato para tirar a dúvida e remeta os autos à seção tal, que é a seção do que o servidor está lotado no sistema. Pronto. Se você fizer isso, assim que você olhou que está faltando e mandar de volta, você passou menos de 1 minuto escrevendo esse texto e você evitou um ping-pong que ia passar 3 dias aí, um jogando processo pro outro. Sem entender, né? Até alguém ter a boa vontade de dizer, bicho, porque tu tá mandando de volta, né? Ou então, pior, que é o que acontece na maioria das vezes. Um ligar cheio de raiva pro outro e dizer, meu amigo, vocês não estão fazendo nada não aí, é? Por que tá mandando de volta? Né? Então, para evitar esse conflito, para evitar esses dias aí de ping-pong, dê uma olhada, assim que perceber, mostre que você percebeu, que você analisou e manda de volta dizendo o que é para outra pessoa fazer. Às vezes a gente não consegue adivinhar tudo, só de olhar o processo, né? E o famoso, né, escreva suas solicitações, o que você quer que a pessoa faça,
de forma clara, objetiva, com informações, sempre tentando responder as questõezinhas básicas, né? O que, quando, quanto, como, quem, onde, até quando, né? Todas essas coisas, certo? Então, gente, novamente, o que a gente pede aqui, e o que eu mostrei para vocês, talvez sejam funções básicas para muitos de vocês, mas peço que vocês multipliquem essas funções básicas para quem utiliza pouco, para quem não utiliza, né? Justamente para a gente manter essa agilidade nos processos, para a gente manter esse diálogo profissional, essa cortesia profissional, para a gente diminuir essa falta de o que a gente chama aí, bota num pacote bem grande e chama de falta de informação, né? Falta de comunicação. Basta a gente ter um pouquinho de disponibilidade e bom senso profissional. Não estou pedindo para ninguém ser amigo de ninguém, nem para ninguém querer ser melhor do que ninguém, ou para ninguém querer ser o queridinho de todo mundo. Mas é o mínimo de cortesia profissional, certo? Com relação aos prazos, né, de envio, tudo, dá aquela alertada, pô. Ó, Luciana dando a informação aqui sobre o estado mesmo que suspender temporariamente, por exemplo, se o caso depende de outro processo para poder seguir. Maravilha, Luciana. Deixa eu. Vou até tirar foto aqui também para entrar em contato com você também. Porque aí quem está utilizando mais, a gente conversa, senta, vê todos os usos e como a gente pode compartilhar essa informação para as pessoas. E tentar sempre, já que você botou lá o alerta de prazo, tudo, alertar o amigo também. Olha, fulano, eu sei que você deve estar muito apertado aí. É o famoso, a gente nunca sabe a situação de ninguém, né? Então, olha, eu sei que você deve estar muito apertado aí, mas eu tô ligando aí só para a gente lembrar daquele processo que precisa da informação tal, tá chegando a data, não sei o quê, tem dificuldade, não tem, posso lhe ajudar de alguma forma para você resolver mais rápido e mandar mais rápido para cá, né? Dá aquela conversada. Não precisa ser amigo, basta ter um pouquinho de cortesia profissional, certo? Então, gente, Claudenice, o acesso ele vai ficar, vai ser disponibilizado via link do YouTube, certo? Esse link ele chega provavelmente de hoje para amanhã. E aí, assim que tiver o link disponibilizado, a gente pede para ser compartilhado, beleza? Pronto. Bom, pessoal, conforme prometido, as 2 horinhas de boas práticas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Como já falei, né? A ideia do escritório de processos é a gente manter essa cultura e multiplicar essa cultura dentro da instituição. Dos nossos próximas capacitações, estamos querendo trazer aqui mais sobre gestão de processos e gestão de projetos. E o contato aí, pelo menos por enquanto, para quem quiser aí já pegar o material, tudo, é hugosantos@erne.br, tá? Muito cuidado, porque existe um Hugo Santos aluno. Tá? Então, muito cuidado na hora quando for digitar esse e-mail. É hugosantos@erne.br. Não mandem para o aluno. Tá bem? Então, é isso. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Luciana. Muito obrigada, Hugo. Excelente. Eu acho que conteúdo aqui, a gente vê pelos comentários, né? A sua didática, informações bem práticas, mesmo necessárias para o nosso cotidiano administrativo. Então, acho que foi excelente. Queria te agradecer e abrir se alguém ainda tem mais alguma pergunta ou não, né? Aproveitar que a gente tem aí 5 minutos, né? Se alguém ainda tiver mais alguma pergunta ou quiser abrir o microfone, né? Fique à vontade para a gente aproveitar aqui a expertise de Hugo. Já estão pedindo o próximo, viu, Hugo? Aqui, ó. Quando é que teremos o próximo encontro? A data em si a gente vai conversar ainda, né, Salete? Mas, como eu já falei lá, temos mais assuntos de gestão de processos e projetos para falar. E sim, por que não, outro de boas práticas, né?
Já surgiu aí novas funcionalidades. E lógico, o mundo é dinâmico, a UERN é dinâmica, então vão surgir outras boas práticas que alguém encontrou e vai ser muito bom compartilhar. Então, é o que vamos fazer para frente. Ok, Hugo. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente realmente vai conversar para fazer uma parte 2, viu, Claudenice? E sempre tem conteúdos novos, a gente vai sentar e essa parceria com certeza vai ser aí continuada. Agradeço a presença de todos, a participação de todos. Em breve a gente vai enviar o e-mail, né, com o certificado, com a carga horária. Hugo, se você puder compartilhar a sua apresentação, a gente também manda por e-mail, né, de todos os participantes. E a gente encaminha por e-mail, tá certo? Tá bom, tranquilo, vou compartilhar. Ok, pois, gente, uma boa tarde a todos e aproveito para convidar quinta-feira, agora a professora Jéssica Neive vai ministrar uma capacitação sobre o chat GPT, né, falando sobre a inteligência artificial. Ainda tem poucas inscrições, então quem quiser participar, já deixa o convite, quinta-feira às 14 horas também aqui pelo RNP. Tá, ok? Até mais. Só fazer um adendo rapidinho, essa capacitação Diga. do chat GPT ajuda muito para aflorar nossa criatividade, viu? Às vezes a gente fica querendo umas ideias lá e ele dá na hora todas as ideias para vocês. É muito interessante. Façam Com todos. certeza. Estamos ansiosos. Pois obrigada, Hugo, mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde.